Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, meu respeito a vocês. Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Eu e aqui a minha colega, amiga Oyama Lopes. Fala, Oyama. Olá, menino César, olá, meninos, olá, meninas. E eu quero a participação de todos e todas no chat. Sei que vocês vão participar porque a aula está muito bacana. Vamos que vamos. Vamos já passar para o nosso momento de exposição. Beleza, apresentação aqui da nossa equipe, a equipe de Sociologia. Essa equipe é coordenada pelo professor Antônio Carlos Santos Silva, os professores Adilma Rodrigues, professor César Mustafa, a professora Maria Aparecida Lima, a professora Miriam Fonseca e a professora Oyama Lopes. Aqui no vídeo, primeiro ano Sociologia, eu, professor César Mustafa e a professora Oyama Lopes. E a aula de hoje, a aula 2, o nosso tema da aula 2 são as relações étnico-raciais, reflexões necessárias. Vamos ver o objetivo da aula de hoje, é problematizar as relações étnicos e raciais e seus desdobramentos na estrutura desigual da sociedade brasileira. Hoje eu vou começar a aula diferente, começo com uma provocação. Olha aí essa imagem, que imagem bacana, uma cidade linda dessa. Eu quero que você me diga aonde está localizada essa cidade. Será que vocês conseguem adivinhar? Onde é que vocês acham que é essa cidade? Olha o pessoal aí de Serra Alegre botando Rio de Janeiro. Alenilton colocou que é o Rio de Janeiro. Você acha, Alenilton, que é o Rio de Janeiro? Bom, pode até parecer com o Rio de Janeiro, é verdade. Mas vamos ver se tem Brasília, muito bem. O pessoal de Buril botou Brasília. E parece mesmo com Brasília, mas não é Brasília não. Ó, o pessoal de Cabo Alegre botou Brasília. Ô gente, mas não é Brasília não. Vamos tentar adivinhar. Pode ser fora do Brasil, professor? Pode sim, pode ser fora do Brasil. Vamos ver aí? Então vamos ver essa cidade aí que pode ser fora do Brasil. Onde vocês acham que se localiza essa cidade? Né? Nos Estados Unidos. Boa, o pessoal de Piauí botou aí Estados Unidos. Muito bem, Piauí. Muito bem, só que vocês erraram. Né? Mas vamos, parece uma cidade lá dos Estados Unidos, mas não é nos Estados Unidos. Tóquio, muito bem, pronto, beleza. Eu vou dizer para vocês o seguinte, por que você não localizou de forma correta? Jaguarari botou que é na África e acabou acertando. Essa cidade de Joanesburgo, lá na África do Sul. Né? E por que a gente não conseguiu localizar de forma correta? Beleza? Pronto, agora pode voltar o vídeo para mim, para a gente conversar. Por que a gente não consegue localizar de forma correta? Por que o último palpite e o último chute aqui de Jaguarari foi na África, né? O pessoal de Morro Barra tá aqui brigando comigo que eu não dei coordenadas, que eu não dei pista, né? Mas, pô, se eu desse pista aqui, ia ficar muito claro para vocês. Acontece o seguinte, acontece que a gente não consegue localizar que é na África porque a gente já tem uma ideia pré-concebida do que é a África. Então a gente não vai nunca imaginar que na África existe uma cidade como Joanesburgo, por exemplo. Na verdade, tem várias cidades assim na África, né? Várias cidades bem organizadas, projetadas como essa. Né? Joanesburgo é só um exemplo de uma cidade que tem na África. A gente não consegue... Ó, aí o pessoal de Jaguarari disse que por falar em étnico-raciais, daí deduzimos. Ah, beleza, tá vendo? Pessoal inteligente aí, sabidos, né? Beleza, é isso mesmo. Né? Já que a gente ia tratar desse tema, dava para ter uma dica, viu, pessoal de Morro Baixo? O pessoal de Jaguarari deduziu certinho. Beleza. Exatamente porque a gente, quando pensa em África, a gente pensa, na verdade, na fome, na miséria, a gente pensa na destruição, ou a gente pensa em relações tribais, né, de clãs, né? A gente pensa na floresta, a gente pensa na savana,
né? Então essa imagem foi a imagem que foi construída na cabeça da gente. Essa imagem foi a imagem que foi concebida na nossa cabeça. Então muitas vezes a gente não consegue ter uma visão da realidade, correta da realidade, exatamente porque a gente já tem uma imagem pré-concebida. Eu posso falar para vocês, inclusive, que assim, o europeu médio, o europeu de classe média e classe média baixa, ele não tem uma dimensão muito boa do que é o Brasil. Ele, inclusive, ele pensa que o Brasil é uma floresta amazônica ou que o Brasil é uma favela, né? A imagem que o europeu médio tem é essa, né? Porque esse europeu médio, ele viaja pouco para fora do continente, né? Então ele tem uma visão preconceituosa em relação. Na verdade, não é exatamente um preconceito, mas é o conceito que foi concebido lá, né? Os documentários que passam sobre a Amazônia, os documentários que passam sobre as favelas no Rio de Janeiro, os documentários que passam sobre o carnaval, eles acham que a gente anda com aquelas roupas de carnaval. Por isso, muitos europeus, inclusive, quando conseguem juntar uma grana e vir para cá, eles vêm para o chamado turismo sexual, né? Porque eles imaginam que as mulheres ficam vestidas com aquelas roupas de carnaval todo o tempo, né? Então a facilidade das mulheres, tal, a pobreza que ele vê nos documentários National Geographic e tal, ele vai achar que aquilo ali é a verdade exclusiva. Ele vê uma parte e entende a parte como um todo. Entendeu? Então, essa visão da África é uma visão preconceituosa. E a gente acaba traduzindo e trazendo essa visão parcial também para o seu povo, para a sua etnia, certo? Essa etnia, na verdade, que também já traz uma ideia, né? Uma ideia pré-concebida, porque esse povo da África, ele veio para cá, para o Brasil, na condição de escravo. Então vamos ver um pouquinho como é essa relação étnico-raciais aqui no Brasil. Vamos ver no slide aqui. A diversidade da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnico-raciais que a caracterizam em termos culturais como uma das mais ricas do mundo, né? Então a sociedade brasileira ela é constituída por muitos povos, ela é constituída por muita gente, né? Quando a gente pensa no povo africano que veio para cá, a gente pensa nos povos africanos. Pode voltar o vídeo para mim, né? Então a gente pensa nos povos africanos. São muitas etnias. A África é um continente imenso. Quando a gente pensa no povo europeu, a gente não pensa só no português. A gente pensa que várias etnias europeias vieram para aqui para o Brasil, né? Quando a gente pensa nos povos asiáticos, né, a gente pensa numa diversidade imensa, não só os chineses e os japoneses, mas essa constituição dessa diversidade compõe o que a gente é hoje como povo, né? Então o Brasil ele é constituído dessa gama de gente. E inclusive os mesmos índios que estavam aqui, né, eles não se constituíam num único povo, eles se constituíam em múltiplos povos, né, com línguas diferentes inclusive. Estima-se que aqui no Brasil falavam em torno de 2.500 línguas, né, diferentes. O que a gente chama de Tupi-Guarani é uma língua criada pelos jesuítas. Os jesuítas eles entenderam que essas línguas diferentes elas tinham o mesmo tronco linguístico, então eles vão criar uma língua que vai servir de forma genérica para todos. Quer dizer, todos acabavam entendendo o que se queria falar porque ele usava o mesmo tronco linguístico. Isso foi a salvação para os jesuítas e a perdição para os índios, né? Então é assim constituída a sociedade brasileira, por múltiplas referências sociais, étnicas, culturais, né? Dessa forma é constituído o povo brasileiro. Vamos ver mais um pouquinho aqui, vamos continuar aqui no vídeo. A história do Brasil é marcada por desigualdades e discriminações, especificamente contra negros e indígenas, impedindo dessa forma seu pleno desenvolvimento econômico, político e social.
Então, o Brasil, na verdade, ele é marcado por essas desigualdades. Apesar de existir no Brasil uma variedade, uma grande diversidade de povos, a gente percebe que apenas um único grupo, né, que são os europeus, conseguiram, na verdade, ganhar hegemonia no Brasil, conseguiram ganhar poder no Brasil. Todo o resto passa a ser explorado, todo o resto passa a ser oprimido aí, tá certo? Ô, galera, tem uma questão aqui que ela aparentemente ela não pertence ao tema da nossa aula, mas tem tudo a ver. O pessoal aí de Alegre está perguntando o seguinte: sabe por que nossos? É verdade que a PEC 241 reforça a desigualdade? Quer dizer que a opressão vai continuar? O que você acha, professor? Bom, a PEC 241, ela é uma PEC que vai congelar os gastos públicos, condicionar o aumento dos gastos públicos à inflação do ano anterior, né? Então, significa o seguinte, significa que você não vai poder avançar em nenhum gasto, né, além da inflação. Significa que salários de funcionalismo público não poderão ter ganho real, né? Significa que gastos com saúde não poderão aumentar, gastos com educação também não poderão aumentar, gastos com infraestrutura não poderão aumentar. Você só pode gastar, na verdade, o que você gastou no ano anterior, mais a inflação do período, né? Apenas. Sendo que a inflação do período, a inflação oficial, ela é sempre, na verdade, menor do que a inflação real, né? Então, o que significa essa PEC? Essa PEC significa que a gente vai aumentar a desigualdade, né? Essa PEC significa que a desigualdade vai aumentar. E essa é a grande questão do Brasil. A desigualdade é o grande problema que nós temos, que nós enfrentamos a desigualdade. Quem tem grana, quem trabalha na iniciativa privada, quem pode pagar, vai continuar tendo tudo seu tranquilo, normal, né? Mas quem não pode pagar, quem depende do serviço público, vai amargar aí por mais 20 anos, 30 anos, eu não sei. 20 anos, quantos anos? 20 anos. 20 anos por esse congelamento. É o preço que a gente vai pagar e é o preço também pelo nosso silêncio. É o preço pela nossa acomodação, né? A gente aceita, eles fazem, né? Então, beleza. O povo ainda sendo chicoteado pela desigualdade social. Esse é o maior chicote que tem, a desigualdade social, é o que há de pior na nossa sociedade, se chama desigualdade social. O pessoal colocando aqui, hoje é a nação toda que cai no chicote pelos poderosos. Se liga aí, galera, né? E Gentil Pituba falando, triste em pleno século XXI, vemos exemplos de preconceitos e discriminação, mesmo que de forma mascarada. O pior, Pituba, é que, na verdade, não tem nem a descaração de esconder, né? Hoje é de forma escancarada. Você falou de forma mascarada para ser bacana, mas não é. É de forma escancarada. Não se tem nenhum pudor em gerar esse tipo de situação, em gerar esse tipo de desigualdade. E ainda com discurso de avanço, de progresso. Um deputado de São Paulo acabou de dizer que há pouco tempo que quem não tem dinheiro não vai para a universidade, só vai para a universidade quem tem dinheiro. E ele aprovou a PEC 241, né? Por aí vocês tiram o que eles estão pensando para o futuro do nosso país. Nelson de algumas coisas aí. Nelson lá de São Paulo. Você imagine essa situação. Na verdade, assim, inclusive é um discurso que eu me lembro não por nada, eu lembro porque eu estudei, né? Porque eu era garoto, na época da ditadura militar, existia um discurso que era o seguinte: bom, a gente precisa fazer crescer o bolo da economia para depois dividir. Só que passou toda a ditadura militar, o bolo cresceu, na época era a época do milagre econômico,
cresceu esse bolo da economia, muita gente ficou rica e a divisão social nunca aconteceu. E hoje é o mesmo discurso, o discurso de que é necessário restabelecer a economia, fazer com que a economia cresça para depois dividir. E isso a gente vê que não funciona, que não dá certo e que não é assim. Mas são coisas que assim são importantes a gente estudar, são importantes a gente perceber para que a gente possa ter esse olhar crítico e poder reagir a isso também. Vamos continuar aqui no nosso slide, vamos continuar com a nossa aula, que está muito bacana. E aí eu tenho uma situação que aqui eu quero que você participe, né? Já vão aí para o computador, diga aí. A situação descrita na canção de Edson Gomes justifica a situação da população afro-brasileira na sociedade contemporânea? Né? Tá aí a charge aqui. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado que no Brasil não há racismo. Né? Então vamos participar aí. O pessoal de Barra Capim Duro está dizendo ali, os índios não tem nada a ver com o movimento dos sem terra? Não, o movimento dos sem terra é mais ligado a trabalhadores mesmo, sem terras. Né? Não tem. Os índios, na verdade, eles têm um movimento próprio que é pela remarcação das terras, das reservas indígenas. Né? Já que o índio ele sobrevive ali do que aquela terra dá para ele. Então, para ele viver, ele precisa de uma propriedade maior, ele precisa de uma área maior, e esses índios lutam por essas remarcações, né? Por essas demarcações de terras indígenas. Tá certo? Vamos passar aqui. Para vocês verem que a gente não está inventando, que não é conversa minha, nem da professora Oyama, temos aqui um gráfico que mostra as desigualdades entre negros e brancos no Brasil. Né? Então, trabalho infantil de crianças entre 5 e 15 anos, eu tenho 4,6% de crianças negras trabalhando, enquanto apenas 3,2% crianças brancas trabalham. Analfabetismo no Brasil com pessoas de mais de 15 anos. 11,8% dos analfabetos com mais de 15 anos são negros, para apenas 5,3% de brancos. Distorção idade séria, ou seja, pessoas que estão fora da faixa etária em relação à série que estudam. 34,7% são negros e 21,8% são brancos. Né? Matrículas no ensino superior, aí o jogo muda. Né? Eu tenho 21% de brancos e 9,1% de negros. E quando eu vou para vítimas de homicídio, entre 2002 e 2012, em 2002 eu tinha 29.656 casos de negros vítimas de homicídio. Em 2012, esse número quase que dobra e eu vou para 41.127 homicídios negros, enquanto em 2002 eu tinha 19.846 homicídios de brancos e em 2012 esse homicídio quase que reduz aí bastante, vai para 14.928. Então perceba que a desigualdade ela tem cor no Brasil. É essa questão que a gente quer chamar a atenção para você, que a desigualdade no Brasil ela tem uma cor, ela tem uma característica, né? Então ela está relacionada a uma etnia, ela está relacionada a um grupo. Né? Será que é por falta de capacidade dos negros? Será que esses negros realmente eles não têm capacidade, por isso que eles são analfabetos, por isso que eles estão repetindo séries, por isso que eles não conseguem entrar na faculdade? Será que é por isso? Eu acho que não. Eu acho que existe uma condição própria criada para impedir a presença desses negros aí. Isso, na verdade, já não é da agora, isso já é muito antigo, porque a questão da própria condição de escravidão colocou os negros abaixo da condição de ser humano. Né? Eles vieram para cá na condição de mercadoria, né? De um objeto que poderia ser comprado, vendido, doado,
morto que não fazia diferença, né? E quando teve a abolição da escravidão, em 1888, a princesa Isabel libertou os escravos, mas não incluiu esses ex-escravos na sociedade. O documento da abolição é um documento que tem 3 linhas, né? Diz, a partir de hoje, a partir da data de hoje, fica extinta a escravidão no Brasil. Revogo todas as disposições em contrário. Né? Pronto, acabou. Ali foi o documento da abolição. Menos de 3 linhas. E aí o que acontece? Esses negros, eles foram libertos, mas eles não foram incluídos na sociedade. Se a gente pensar na sociedade dos Estados Unidos, quando fez a abolição, né, os negros receberam, além de ferramentas, sementes, um par de sapato, eles receberam $300, né, que hoje não é muito, mas que na época era um dinheiro que dava para começar alguma coisa. Né? Então, é daí que vem a questão do preconceito. Né? Esses negros, eles não foram incluídos. O pessoal de Gentil-Pituba está me dizendo aqui, preconceito e racismo, não, Morro Barras falou, preconceito e racismo ainda forte com a população afro, muito. E Gentil-Pituba está me dizendo, negros e mulheres ainda são mais desvalorizados e discriminados no Brasil. Né? E se for mulher negra, a situação piora e muito. Né? E aí, é essa ideia que é a ideia do racialismo, né, que a gente vai ver agora, a gente vai entender que conceito é esse de racialismo que está aqui no slide. A ideia de que a humanidade está dividida em raças, que detêm características físicas e psicológicas claramente distintas, noção que justifica, dá suporte e significado à discriminação racial. Né? O racialismo ele é criado no século XIX. Exatamente, eles vão pegar algumas características dos seres humanos e atribuir a essas características atitudes. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma testa maior do que tantos centímetros, ela tem uma tendência ao furto, ela tem uma tendência ao crime. Bom, essa característica é uma característica do povo descendente de africano. Então, atribuía-se ao africano a questão do furto, do roubo, tal. A pessoa que possui o nariz dessa forma, assim, assim, assado, né, tem tendência a mentir. E aí vai criando, na verdade, essas características. O pessoal de João Riacho está dizendo assim, assiste xadrez, eles botaram xadrez em cores, mas é xadrez das cores. Né, que está no YouTube, esse vídeo é muito bom, muito engraçado. É um filme de um curta que narra uma história de preconceito. É muito bom para assistir com seus alunos. Né? É muito bacana mesmo, Riacho. Né? Eu sempre passo ele. Infelizmente aqui pra gente, aqui ele é um vídeo um pouco longo. Né? Ele não é tão curto assim, mas é muito bacana. Então eu acho que vale a pena vocês assistirem Xadrez das Cores. Vamos lá. E aí as consequências desse racialismo. Primeiro, a homogeneização dos povos de todo o continente africano sob um rótulo racial negro. E por outro, a relação dessa categoria racial à natureza, como um modo de excluí-la da civilização e uma condição humana. Deixa eu conversar com eles agora, diretor. Então, o que é que acontece aqui? Quando você estabelece esse racialismo, você perde uma das características mais importantes, que é a característica da identidade, né? Porque você toma várias partes, vários elementos como um único elemento, que é o povo negro, né? Então, assim, se você olhar, não sei aí na sua sala como é a quantidade de negros que tem aí, mas se você olhar para os seus colegas negros, vocês vão perceber que eles, na verdade, têm características muito diferentes. Apesar de serem negros, as características são muito distintas, né? Exatamente porque eles são descendentes de povos distintos, né? E aí você toma um único elemento, que é a cor,
né? E estabelece isso como o povo, a raça negra, né? Então, nesse sentido, a gente, os sociólogos, os pensadores sociais, rejeitam esse conceito de raça, quando você usa o racialismo para determinar, por uma única característica, todo o povo. O conceito de raça ele é usado positivamente quando eu quero, na verdade, usar ele como um conceito de resistência, tá certo? Então, essa homogeneização que vem do racialismo, ela é negativa para a gente, ok? O que você acha da cultura afrodescendente não ser obrigatória no ensino médio? É danoso para a gente, porque a gente precisa ainda desse tipo de situação para poder ajudar as pessoas a se convencerem de que precisam olhar para o outro e não ver o outro como um ser estranho, né? Como um corpo estranho, né? Então a gente precisa, na verdade, ainda dessa ferramenta. É uma ferramenta que, com o tempo, toda ferramenta de ação afirmativa, como essa, por exemplo, ela com o tempo ela visa se extinguir, né? Por exemplo, as cotas lá nos Estados Unidos, elas foram criadas na década de 60. Hoje não existe mais cotas nos Estados Unidos, porque não é mais necessário, porque o povo negro, de uma forma geral, já foi incluído na sociedade. Ele já tem direitos garantidos, né? Nós ainda estamos longe disso, nós ainda estamos muito distantes dessa ideia, né? Então, quando você exclui matérias que ajudam a pensar, matérias que ajudam o cara a ter um senso crítico, você consegue, na verdade, fazer com que essa sociedade pense. Porque é o seguinte, hoje existe uma difusão de ideias que circulam pelas redes, ideias de extrema direita, ideias até neonazistas, tal. Essas ideias são ideias de fácil acesso, né? De fácil convencimento. Porque eu não vou convencer você que todo ladrão deve morrer, né? Ladrão bom é ladrão morto, né? Não é uma frase, é uma frase fácil, principalmente quando a gente já foi vítima num assalto, né? A gente pensa logo que ladrão bom é ladrão morto. É fácil de aceitar isso, né? Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente se percebe no lugar do outro, quando a gente tem na família da gente alguém que por acaso desencambou e caiu no crime, a gente vai rever essa frase, né? Ladrão bom é ladrão ressocializado, é preso, né? E ressocializado depois, né? Ladrão bom é ladrão que teve uma possibilidade de estar sendo ressocializado. César, Oi. Deixa eu só falar um pouco sobre essa questão dessa reforma do ensino médio, a questão mesmo dessas disciplinas da disciplina da cultura afrodescendente. Gente, só uma coisa a lhe dizer. Essa reforma do ensino médio vai só atingir as escolas públicas. Uhum. Vou dizer por quê. Porque todos os temas de redação do Enem, temas de redação das universidades, dos melhores vestibulares do Brasil, são temas de sociologia. Então, você acha que as escolas particulares que tendem e querem que seus alunos tenham aprovação nas universidades, principalmente na USP, na Unicamp, etc., vai tirar a sociologia da escola particular? Lógico que não. Eles vão continuar com a sociologia na escola particular. Não vão tirar. Então, vão tirar a relação étnico-racial? Não, vão estar presente. Então, essa reforma do ensino médio só vai atingir a escola pública, porque a escola pública que está a massa, é uma escola pública que decide o futuro desse país, é a escola pública que dá voto a esse povo. Então, veja por que essa reforma, por que exatamente agora. Então, comece a se questionar a tudo isso. Passe a fazer esse questionamento. A ideia é economizar, a ideia é economizar. Mas, assim, eu vi até uma postagem no Facebook que me retrata muito bem isso. É como se você estivesse na sua casa, estivesse em crise e tal, seu pai perdesse o emprego, e aí vocês precisam economizar. Aí vocês tiram as crianças da escola, vocês cortam o plano de saúde e pronto, tirou a criança da escola, cortou o plano de saúde para seu pai continuar comprando o uísque dele 12 anos.
né? Percebe? É isso que está acontecendo no Brasil hoje, né? A gente tira o que há de mais importante, de mais significativo, vai economizar aqui e as mordomias e todo o resto continua absolutamente normal, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter, é esse cuidado que a gente tem que perceber, né? É isso que está acontecendo hoje. Como a Oyama falou, na verdade eu trabalho em escola particular também e sei muito bem que as escolas particulares elas não vão abrir mão, nem os pais que pagam escola particular não vão abrir mão de disciplinas tão importantes. Essas disciplinas elas vão continuar sendo oferecidas, mesmo que sendo em caráter não obrigatório, elas vão continuar sendo oferecidas lá, né? Elas vão estar lá, né? Então eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que para a escola particular não vai dar em nada. Mas professor de sociologia, professor de filosofia, né? Você poder optar entre a área de física e química, biologia ou a área de humanas, né? É muito difícil, muito cômodo, na verdade, tá certo? Cotas não é discriminação, as cotas são formas de amenização e inserção do negro no mercado de trabalho, sem o que não teriam as mesmas chances que o branco. Pessoal de Pituba. O pessoal de Alegre botou assim, verdade, ladrão bom é aquele que estuda mais, pois sabe roubar sem deixar pistas. Que nada, gente, que besteira é essa? Eu sei que vocês estão brincando, mas essa questão desse discurso fácil é um discurso que a gente compra com facilidade. Eu estou falando isso do ladrão bom, ladrão morto, porque é um discurso que, quando chega aos ouvidos da gente, a gente compra com facilidade. A gente entende essa ideia com facilidade. Quer ver uma outra ideia que você compra com facilidade? Não, todo cidadão de bem tem que se armar, né? É justo que o cidadão de bem, ele se arme. Bom, resta saber quem é esse cidadão de bem, né? Será que seu Zé Pedreiro lá da favela, que nunca roubou ninguém, que nunca tirou um centavo de ninguém, que sempre comprou um preço justo, será que ele é cidadão de bem? Ok, se ele é cidadão de bem, ele pode andar também com a arma. E na hora que seu Zé foi encontrado no ônibus, né, com a arma na cintura, será que ele vai ser tratado como cidadão de bem ou será que ele vai ser tratado como um ladrão, né? Então, olha aí, olha o parâmetro que a gente tem. Então, a gente tem que pensar muito além do óbvio, né? A gente tem que sair desse lugar de obviedade que tem aí. E é justamente todas essas reformas e essas manobras que fazem com a educação é exatamente para que a gente não consiga despertar em você esse outro olhar, né? Saia do lugar comum, saia do lugar óbvio, saia do lugar que todo mundo está. Pensa além, vamos pensar fora da caixinha, certo? É isso que está aqui. Então, assim, a gente pensar que no Brasil não tem preconceito racial é uma bobagem sem precedente. Achar que os negros, quando falam de racismo, estão se vitimizando é uma bobagem sem precedente. Olha aqui a pichação que estava aqui no muro lá em São Paulo. Vamos ver aqui? Negro só se for na cozinha do RU. Cotas não. RU é restaurante universitário, tá, gente? Isso aqui bem provavelmente é na USP, né? Isso mostra pra gente muito claramente que o preconceito ele ainda está muito presente. Foi na Mackenzie isso? Na Mackenzie, então. A Mackenzie ainda é mais chique, né? Imagine. A Mackenzie é a universidade dos ricos. Né? É federal. E você é exatamente, a universidade dos ricos e é a universidade federal. Uma universidade onde você tem a predominância lá dos brancos, né? O negro consegue entrar lá, imagine o sofrimento que não deve ser, né? Então perceba aí que o preconceito ele está presente no Brasil ainda. Aí Barra Capim Duro me diz o seguinte aqui, será que realmente é economizar? Eu particularmente acho que é porque os jovens começam a refletir mais. Uma reportagem no Fantástico mostrou que a nova geração está mais interessada em política. Isso é fruto da educação. Certo, ok. Eu também acho que é isso, né? Mas existem os dois, né? Um pouco, vamos economizar e cortar nisso aqui e vamos também cortar as asas dessa galera que quer pensar. Isso a ditadura militar fez, né?
uma das primeiras providências da ditadura militar em 64 foi cortar a sociologia e a filosofia do ensino. Foi a primeira providência, né? E aí, no lugar de sociologia e filosofia, se colocou MC, Estudo Moral e Cívica, MC, e OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que na verdade a gente passava todos os anos vendo os símbolos da pátria, aprendendo o hino, aprendendo quem eram as autoridades, quem eram os ministros, né? Estudava isso todos os anos, né? A pessoa de Gentil Pituba fala aqui, ó, as características são variadas, o sangue muda as definições, mas a cor continua a mesma, independente de branco e negro. Denise Pituba. Ok, Denise. E aí a gente entra para um outro conceito aqui, que é o conceito da discriminação, né? O racialismo a gente já viu que cria essa homogeneidade, desconhecendo as características, as particularidades de cada grupo social, cada grupo étnico, né? Racialismo ele torna um grupo todo em uma massa só, que é a raça, e a discriminação é isso aqui, ó. Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, com finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e ou o exercício em base de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais. Percebe aí? Então, toda vez que eu crio mecanismos para restringir, né, excluir, eu estou, na verdade, criando uma discriminação. Quando eu crio essas restrições exatamente para um grupo determinado, né, eu tenho ali a discriminação. A discriminação, ela pode ser pessoal, mas ela pode ser também estatal, né? Então eu posso ter uma discriminação pessoal, na verdade, porque eu assimilei aqui a cultura da discriminação, né, a ideologia da discriminação, e ela pode ser também do Estado, né? Então, quando o Estado ele cria mecanismos para, nas suas instituições, para discriminar, então, na verdade, nós temos aí esse preconceito que vem do Estado, né? Então, por exemplo, para falar um pouco mais dessa discriminação do Estado, quando, por exemplo, a polícia militar entra num ônibus e ela faz uma blitz, ela revista apenas os cidadãos negros, né? A Oyama disse que aconteceu com ela essa semana, que ela pegou um ônibus e exatamente todas as mulheres negras que ficaram no ônibus com ela foram revistadas. E a bolsa dela, de Oyama, né, que é descendente europeia, tal, tem sangue nobre, etc. e tal, ela não foi revistada, né? Ela não precisou nem levantar, né? Então a discriminação ela está aí. A discriminação na sociedade brasileira, aqui no slide, racial, atua essencialmente em uma tríade dimensional: a moral, a intelectual e a estética. As representações, as piadas e as brincadeiras que reforçam o preconceito racial quase sempre revelam conteúdos racistas relacionados a essas três dimensões. Então, aquelas piadinhas, aquelas brincadeiras, né, que o pessoal usa, e que hoje o povo está reclamando, dizendo assim, esse politicamente correto é muito chato. Eu vejo o pessoal falando isso. Esse politicamente correto tornou a sociedade muito antipática. Chega de tanto politicamente correto. Para que esse politicamente correto, tal? E eu vou te dizer que o politicamente correto é uma coisa que eu já falei com vocês e vou falar de novo, que o politicamente correto, ele só é, na verdade, chato para quem não precisa dele, para quem acha que não precisa dele. Mas, professor, tem lá, agora foi eleito lá em São Paulo, um vereador que é do Movimento Brasil Livre, um tal de, acho que esqueci o nome dele, mas graças a... Hein? Holyfield, não, Holiday, não sei o que é Holiday. Graças a Deus eu esqueci o nome dele. Ele é negro e ele tem todo um discurso hegemônico, dizendo assim, olha, para com isso,
para de vitimizar os negros, para de criar cotas, negro não precisa de cota, tal. Ele vem de uma classe média, né? Ele tem um discurso hegemônico exatamente porque é fácil ter esse discurso, porque exatamente aquele assunto que a gente trabalhou com vocês de ideologia, ele é disseminado na cabeça das pessoas. A ideologia, ela é uma ideia que tem uma finalidade, né? Ela é uma ideia que tem uma função. Então, a função da ideologia é exatamente esse convencimento da sociedade. E aí, quando você dissemina uma ideologia, você não sabe quem vai assimilar essa ideologia. Então, por isso que você tem negros que muitas vezes têm preconceito contra outros negros. Você tem homossexuais que têm preconceito contra homossexuais, porque é uma questão de ideologia mesmo, de convencimento ideológico, né? Então essas piadinhas, a brincadeira, etc., os apelidinhos, tal, esses são, na verdade, eles são, de fato, uma coisa muito ruim. Bom, e vamos passar aqui para o nosso último conceito da noite, que é o estereótipo, né? É quando a gente consegue rotular as pessoas, e as pessoas são sempre tratadas e vistas de acordo com o carimbo que receberam em detrimento de suas verdadeiras qualidades. Olha aí, quando fala do baiano, o pessoal diz que baiano é preguiçoso, né? E aí, ele aqui, o suicídio baiano, a piadinha. Tem uma cunhada minha que ela fala assim, que o problema é a piadinha, né? A piadinha é o problema aqui. Então tá aí, o suicídio baiano. Daqui que ele espere essa árvore crescer para que ele possa se matar, né? O pessoal tá falando ali, a nossa realidade e nossa sociedade brasileira é repleta de preconceito com negros, e isso vem das classes altas e até das mais baixas. Na verdade, vem da classe alta, né, e acaba sendo difundida, sendo trazida para a gente. E a gente repete isso. Mas a gente repete não é por nada, a gente repete porque a gente assiste a televisão, a gente ouve o rádio, a gente lê o jornal, a gente acessa a internet, que são controladas pelas classes dominantes. Por isso que você fica achando que talvez aquele político é bom, aquele político é ruim, aquele comportamento é bom, aquele comportamento é ruim, e você segue esse comportamento estabelecido pela mídia, porque a mídia é controlada, na verdade, pelos grandes grupos, pelas grandes fortunas, né? Eles, o tempo inteiro, eles trazem isso para a gente, eles trazem esse tipo de conceito para a gente. Então, vai muito por aí, né? Vai muito da gente pensar aí. Então, essa ideia de que no Brasil não há preconceito, de que no Brasil todo mundo vive tranquilamente e que esse racismo foi colocado na cabeça da gente, isso, na verdade, é uma grande bobagem. Não dá, né, para a gente pensar nisso. Bom, gente, eu vou passar aqui, já estourei o tempo, eu vou passar para as nossas referências. A gente falou hoje sobre as relações étnico-raciais e começamos a falar de racismo. O que é racismo? Racismo nada mais é que discriminação, é preconceito, é quando a gente discrimina o outro pela sua raça, sua etnia. É a não aceitação do outro. E a gente viu que no Brasil esse racismo ele existe, ele impera. Não de forma aparecendo, né, de forma explícita, mas como através do mito da democracia racial, de que as pessoas aqui são todas iguais, que todas
são tratadas da mesma forma. E aí a gente começa a ver que não existe, que não é bem dessa forma que a banda toca. A gente vê que existem piadinhas, a gente vê o racismo institucional. Foi exemplo mesmo, quando eu estou numa blitz, a minha eu não sou revistada, mas uma mulher negra que está ao meu lado é revistada. Isso é um racismo institucional. Então a gente sabe que esse racismo existe e que ele está impregnado em todos nós. Quando eu falo em todos nós, na população brasileira. A gente viu também a questão do preconceito. A palavra preconceito já vem de um conceito preconcebido que a gente faz, né, em relação à mulher, em relação ao negro, em relação ao pobre, em relação ao favelado. Então a gente acredita que essas pessoas têm menos competência, que essas pessoas são pessoas incapazes, e aí vai. Então a aula foi sobre essas relações étnico-raciais. Vocês participaram, estão de parabéns. Quero me despedir de vocês e até a próxima aula, com certeza. A bola é sua, César. Opa, Emma, eu termino a aula hoje dando uma excelente notícia para vocês. Amanhã é feriado. Não teremos então, aula. Não teremos aula. Então, gente, estou esperando vocês aqui na próxima semana. Até breve.